O grande sofrimento da Igreja virá por meio do poder político. Leis serão criadas para impedir a ação da Igreja. Em muitos lugares templos serão destruídos, e os cristãos hão de chorar e lamentar. A perseguição a cristãos atingiu um patamar histórico no mundo. Um relatório divulgado hoje aponta que mais de 380 milhões de cristãos enfrentam perseguição e discriminação severas. Nós vamos entrar nas fronteiras dos 10 países onde o radicalismo contra os cristãos atingiu níveis alarmantes. Países onde a Bíblia não é só um livro, mas um alvo. Em alguns, ela é confiscada, em outros, é reescrita pelo governo. E nos piores casos, a posse de uma única página pode levar você e 3 gerações da sua família para um campo de concentração ou para a morte imediata. Prepare-se. O que você vai ouvir agora vai mudar a forma como você olha para a liberdade que você tem. 10. Índia. O nacionalismo que exclui. Começamos nossa lista com um gigante asiático, a Índia. Talvez você pense na Índia como o país das cores, dos temperos e de uma espiritualidade diversa. E é verdade. Mas nos últimos anos, uma sombra cresceu sobre a maior democracia do mundo. A perseguição aqui não vem apenas de leis escritas, mas de uma ideologia chamada Hindutva. Essa ideologia prega que para ser indiano de verdade, você precisa ser hindu. Qualquer outra fé é vista como estrangeira, como uma traição à pátria. Embora a Constituição da Índia garanta liberdade religiosa, a realidade nas ruas e nas vias rurais é muito diferente. Em vários estados, foram aprovadas as chamadas leis anti-conversão. No papel, elas servem para impedir conversões forçadas. Na prática, elas são usadas para prender pastores e cristãos que simplesmente compartilham a Bíblia ou realizam cultos domésticos. Se seus vizinhos descobrem que você tem uma Bíblia, a pressão começa. Primeiro, você é excluído do poço de água comunitário. Depois, sua loja é boicotada. Se você não renunciar à sua fé, a violência física entra em jogo. Multidões extremistas invadem igrejas domésticas, espancam os líderes e muitas vezes queimam as Bíblias em praça pública, como um sinal de purificação. Para um cristão na Índia rural hoje, a Bíblia é um tesouro, mas um tesouro que deve ser lido com as janelas fechadas e a voz baixa. O radicalismo aqui está crescendo, alimentado pelo nacionalismo político, tornando a Índia a nossa 10ª colocada nesta lista de risco. 9. Síria. A fé nos escombros da guerra. Subindo a régua do perigo, chegamos ao 9º lugar, a Síria. Um país que carrega as cicatrizes profundas de mais uma década de guerra civil. A Síria é um berço histórico do cristianismo. Foi lá, na estrada para Damasco, que o apóstolo Paulo teve sua conversão. Mas hoje a realidade é desoladora. Em áreas controladas por grupos extremistas islâmicos e remanescentes de organizações terroristas, ser identificado como cristão é um risco de morte. Durante o auge do poder do Estado Islâmico, Bíblias foram queimadas aos milhares, igrejas foram destruídas ou transformadas em quartéis generais. Embora o grupo tenha perdido o território, a ideologia permaneceu. Em áreas como Idlib, no noroeste do país, exibir símbolos cristãos ou possuir literatura cristã é estritamente proibido. Mas não é só extremismo armado. A instabilidade do país faz com que cristãos sejam vistos como alvos fáceis para sequestros e extorsão. Se você é pego com uma Bíblia em um checkpoint controlado por militares, isso identifica você imediatamente como infiel. A Open Doors aponta que após a queda do governo Assad, em dezembro de 2024, o país enfrentou um cenário em que cristãos passaram a sentir novamente um risco crescente, incluindo violência. O exemplo mais forte citado é o ataque de 22 de junho de 2025, quando um atentado suicida atingiu uma igreja em Damasco, com dezenas de mortos e feridos, segundo a imprensa internacional. O drama sírio é complexo porque a perseguição se mistura com a crise humanitária. Muitos cristãos fugiram. Os que ficaram
Muitas vezes não tem nem eletricidade. Quanto mais liberdade para imprimir ou distribuir Bíblias. A posse da Escritura aqui é um ato de resistência de uma comunidade que está diminuindo, mas que se recusa a apagar a luz de sua história milenar. Eles escondem seus livros sagrados, não apenas do governo ou de militantes, mas para protegê-lo dos bombardeios que ainda assolam partes da nação. 8. Arábia Saudita, o reino do silêncio. No 8º lugar, entramos em um território onde a religião e o Estado são inseparáveis. A Arábia Saudita. Aqui a questão é legal e cultural. A Arábia Saudita é o berço do Islã e por muito tempo a simples existência de igrejas foi proibida. Apesar de algumas reformas recentes e uma leve abertura para o turismo e negócios, a liberdade religiosa para os cidadãos sauditas é praticamente inexistente. A maioria dos cristãos no país são trabalhadores expatriados, filipinos, indianos, africanos, que trabalham na construção ou serviços domésticos. Para esses estrangeiros, o culto é tolerado, desde que seja estritamente privado. Mas para um cidadão saudita nascido muçulmano, a conversão é considerada apostasia, um crime que, pela lei islâmica estrita, pode levar à pena de morte. Embora execuções oficiais por esse motivo sejam raras hoje em dia, devido à pressão internacional. O que acontece na verdade é uma morte social ou prisão. E a Bíblia? Você não vai encontrar nenhuma Bíblia à venda em nenhuma livraria de Riad ou Jeddah. Tentar entrar no país com múltiplas Bíblias na mala pode resultar em confisco, deportação e prisão por tentativa de proselitismo. A internet mudou um pouco esse jogo, permitindo o acesso digital, mas o governo monitora a web rigorosamente. Se um saudita é pego com uma Bíblia física em casa, isso é prova de crime. A perseguição aqui é silenciosa, feita dentro das paredes das casas, onde pais e irmãos podem se tornar os maiores perseguidores se descobrirem que um membro da família está lendo o livro proibido. 7. Irã, o avivamento subterrâneo. Em 7º lugar, temos o vizinho da Arábia Saudita, o Irã. E aqui temos um paradoxo fascinante. O Irã é uma república islâmica rígida, onde a lei Sharia governa. O governo vê o cristianismo, especialmente a conversão de muçulmanos, como uma ameaça existencial à segurança nacional. No entanto, relatos indicam que o Irã tem uma das igrejas subterrâneas que mais crescem no mundo. Por quê? Porque a repressão gerou uma sede espiritual, mas o custo é altíssimo. Bíblias na língua persa, Farsi, são contrabandeadas como se fossem drogas ilícitas. Ter uma gráfica imprimindo Bíblias é motivo para longos anos de prisão na temida prisão de Evin, conhecida por torturar presos políticos e religiosos. As igrejas oficiais de minorias étnicas como armênios são proibidas de pregar em Farsi ou de deixar muçulmanos entrarem. Então tudo acontece nas igrejas domésticas. Grupos pequenos de 4 ou 5 pessoas que se reúnem em segredo. Eles leem trechos da Bíblia copiados à mão ou impressos em folhas soltas para facilitar o descarte, caso a polícia religiosa invada a casa. Se o serviço de inteligência iraniano descobre uma dessas células, o líder é preso, interrogado e muitas vezes forçado a entregar os outros. A acusação quase sempre é agir contra a segurança nacional. No Irã, ler a Bíblia não é visto apenas como um ato religioso, mas como um ato político de rebeldia contra o Ayatollah. Mesmo assim, a demanda por Bíblias no mercado negro iraniano nunca foi tão alta. 6. China. A Bíblia vigiada e editada. Chegamos ao 6º lugar, a China. A situação na China é única, porque mistura autoritarismo comunista com alta tecnologia. Na China, a Bíblia não é totalmente banida, no sentido de que você não pode vê-la nunca. Existem igrejas aprovadas pelo Estado, o movimento das 3 autonomias, mas a venda de Bíblias online foi proibida em 2018. Você não pode simplesmente comprar uma Bíblia no equivalente chinês da Amazon. Aplicativos de Bíblia foram removidos das lojas e apps. Mas o buraco é mais embaixo. O Partido Comunista Chinês, sob a liderança de Xi Jinping,
lançou uma campanha de sinicização da religião. O objetivo? Tornar a lei cristã compatível com os valores socialistas. Isso inclui um projeto assustador: reescrever partes da Bíblia e dos ensinamentos cristãos para que eles exaltem o partido e não desafiem o Estado. E a atualidade aqui importa. Em 2025, uma grande rede de igrejas domésticas, Zion Church, foi alvo de uma operação com detenções, raids em casa, congelamento de contas e obstrução jurídica, em meio a um cenário de restrições mais duras, inclusive sobre conteúdo religioso online. Imagine frequentar uma igreja onde há câmeras de reconhecimento facial no altar, monitorando quem vai ao culto. Menores de 18 anos são proibidos por lei de entrar em igreja ou receber educação religiosa. Se um professor descobre que uma criança tem uma Bíblia em casa ou frequenta a escola dominical, essa família perde benefícios sociais e entra na lista negra do sistema de crédito social. Para os cristãos das igrejas subterrâneas, que não aceitam o controle do governo, a perseguição é severa. Líderes são presos e Bíblias não registradas são confiscadas como material subversivo. Na China, o perigo não é apenas perder o livro, mas ter o livro distorcido pelo Estado. 5. Paquistão, a lei da blasfêmia. Entrando no top 5, o clima fica extremamente tenso. O Paquistão é um lugar onde a intolerância religiosa está codificada na lei. Estamos falando das famosas leis de blasfêmia. Essas leis prevêem pena de morte ou prisão perpétua para quem insultar o profeta Maomé ou profanar o Alcorão. O problema é que essas leis são usadas como arma. Se um vizinho tem inveja da sua terra ou do seu negócio, ele pode acusar você de ter queimado páginas do Alcorão ou de ter falado mal do Islã. Não precisa de provas. A acusação sozinha já é suficiente para incitar uma multidão a linchar o acusado antes mesmo do julgamento. E onde entra a Bíblia nisso? Cristãos no Paquistão são vistos como cidadãos de segunda classe, responsáveis pelos trabalhos mais sujos e insalubres. Carregar uma Bíblia em público é chamar a atenção desnecessária e perigosa. Muitas igrejas precisam de guardas armados na porta, por causa de ataques frequentes. Mas o perigo diário está na convivência. Se você é um cristão e lê a Bíblia no seu intervalo de trabalho, um colega pode interpretar isso como uma tentativa de conversão ou um insulto à fé majoritária. O medo é constante. As meninas cristãs são frequentemente sequestradas, forçadas a se casar com muçulmanos e convertidas à força. E a polícia muitas vezes ignora os apelos dos pais, alegando que a conversão foi voluntária. Nesse cenário, a Bíblia é um livro de consolo, mas que precisa ser mantido nas sombras, longe dos olhos de quem procura qualquer pretexto para invocar a lei da blasfêmia. 4. Iêmen, a crise esquecida. Em quarto lugar temos o Iêmen. O Iêmen vive o que a ONU chama de a maior crise humanitária do mundo. Guerra civil, fome, doenças, mas dentro desse inferno existe um subgrupo que sofre ainda mais: os poucos cristãos iemenitas. A Constituição declara que o Islã é a religião do Estado e a Sharia é a fonte da legislação. Sair do Islã é proibido. Aqui, a estrutura tribal é muito forte. Se um iemenita se torna cristão, ele traz vergonha para sua tribo. A punição pode ser a morte pelas mãos da própria família ou banimento para o deserto, o que é praticamente uma sentença de morte. Não existem igrejas abertas no Iêmen, nenhuma. Os poucos cristãos se reúnem em locais secretos. A posse de uma Bíblia é extremamente perigosa, porque grupos extremistas como a Al-Qaeda, na Península Arábica, e o Estado Islâmico operam no país. E a atualização de 2026 é alarmante. Em 16 de janeiro de 2026, a Open Doors relatou uma onda de opressão, dizendo que mais de 50 cristãos já haviam sido presos e desaparecidos no início de 2026, com relatos de detenções secretas, isolamento e risco de tortura.
Além disso, a ajuda humanitária, comida e remédios é muitas vezes distribuída por grupos islâmicos locais, que discriminam quem não participam das orações muçulmanas. Os cristãos com suas Bíblias escondidas precisam escolher entre passar fome ou fingir uma fé que não tem para receber um pedaço de pão. É uma perseguição que atinge o estômago e a alma. 3. Nigéria, o Vale da Sombra da Morte. Chegamos ao terceiro lugar, e aqui a violência é brutal e explícita. A Nigéria. Este é o país onde mais se mata cristãos no mundo. Mais cristãos morrem pela sua fé na Nigéria do que em todos os outros países do mundo somados. O norte do país vive sob a lei da Sharia e sob o terror de grupos como Boko Haram e o Estado Islâmico da África Ocidental, além dos militantes Fulani. O nome Boko Haram, traduzido livremente, significa: a educação ocidental é perigosa, e para eles, a Bíblia é o símbolo máximo dessa influência ocidental corrupta. Aldeias inteiras são invadidas durante a noite. Homens são mortos a tiros ou facões. Mulheres são sequestradas para escravidão sexual. Igrejas são queimadas. Se um bloqueio do Boko Haram para um ônibus e encontra passageiros com Bíblias ou nomes cristãos na identidade, eles são separados e executados sumariamente. E os números são chocantes. No período do World Watch List 2026, de 4.849 cristãos mortos no mundo por causa da fé, 3.490 eram nigerianos. E o relatório cita um ataque em junho de 2025, no estado de Benue, com 258 mortos, em uma comunidade cristã agrícola. Mais recentemente, em janeiro de 2026, a AP e a Reuters relataram ataques e sequestros em contexto de violência no Noroeste, inclusive envolvendo igrejas e comunidades de fé. Na Nigéria, ter uma Bíblia não é apenas uma questão legal ou social, é carregar um alvo no peito. No entanto, as igrejas nigerianas continuam cheias. As pessoas vão aos cultos, sabendo que podem não voltar para casa. Eles dançam e louvam sobre as ruínas de templos queimados. A resiliência dos cristãos nigerianos diante de uma carnificina tão violenta é algo que desafia a lógica humana. É o lugar onde a perseguição é mais sangrenta e visível atualmente. 2. Somália, onde a fé não tem lugar. No segundo lugar, a Somália, um estado falido no chifre da África. Aqui a perseguição é tribal e militante. O grupo terrorista Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, tem um objetivo claro: erradicar qualquer cristão do país. Eles defendem publicamente que não há lugar para cristãos na Somália. Se suspeitarem que alguém se converteu, a execução é imediata, muitas vezes pública. Para servir de exemplo, não há julgamento, não há defesa. Possuir uma Bíblia na Somália é suicídio. Não existem edifícios de igrejas. A comunidade cristã é minúscula e vive em terror absoluto. Eles não podem confiar em ninguém. Se um pai se converte, ele muitas vezes não conta aos filhos pequenos, com medo de que a criança inocentemente comente algo na rua e coloque a família toda na mira dos extremistas. A Bíblia aqui não existe fisicamente na maioria dos casos. Ela existe memorizada, ou em arquivos digitais, outra criptografados, em celulares escondidos. Ser pego com qualquer material cristão é a prova definitiva que o Al-Shabaab precisa para realizar uma execução. É um ambiente de paranoia total, onde a fé cristã é vista como uma traição à identidade somali. 1. Coreia do Norte. O pesadelo totalitário. Chegamos ao número 1, o lugar mais perigoso, mais fechado e mais hostil à Bíblia no planeta Terra, a Coreia do Norte. Aqui a perseguição atinge o nível máximo de radicalismo estatal. Na Coreia do Norte, a adoração é permitida, mas apenas para uma entidade, a família Kim. Kim Il-sung, Kim Il-sung, Kim Jong-il e o atual Kim Jong-un. O regime funciona como uma seita religiosa obrigatória. Não há espaço para outro Deus. Se um norte-coreano é descoberto com uma Bíblia, o destino é certo e terrível. Ele não é apenas preso. Ele e toda a sua família, avós, pais e filhos, são enviados para campos de trabalhos forçados, os chamados Kwan Lee-so,
São campos de concentração modernos, onde a tortura, a fome e a morte por exaustão são a rotina diária. O regime aplica a regra das 3 gerações de punição para erradicar a semente da traição. Para o governo norte-coreano, a Bíblia é um material de espionagem perigoso. Cristãos são vistos como espiões do Ocidente e traidores da pátria. Mesmo assim, estima-se que existam de 300 a 400 mil cristãos escondidos no país. Como eles leem a Bíblia? Muitas vezes eles não têm o livro todo. Eles têm páginas contrabandeadas da China, escondidas em potes de comida, enterrados no quintal. Eles leem tarde da noite, sob cobertores, sussurrando, como uma pessoa vigiando a porta. Há relatos de cristãos que nunca viram a Bíblia física. Apenas ouviram versículos decorados por seus pais. Para eles, a palavra de Deus é literalmente pão da vida, pois é a única esperança em meio a uma vida de doutrinação e sofrimento extremo. A Coreia do Norte permanece, ano após ano, como um lugar onde o preço de seguir a Jesus é o mais alto possível. Conclusão: Nigéria, Síria, China, Coreia do Norte. Passamos por 10 nações. Mas a lista poderia ser muito maior. Em mais de 50 países, seguir a Cristo significa enfrentar perseguição severa. Ao olharmos para esses dados, para essas histórias, é impossível não sentir um aperto no peito. Mas há um outro lado dessa moeda. O fato de que mesmo diante de tortura, prisão e morte, milhões de pessoas se recusam a abandonar esse livro, nos diz algo muito poderoso sobre o valor que ele tem. Eles arriscam tudo por essas palavras. Eles consideram que ter essa mensagem vale mais do que a própria segurança física. Isso nos deixa uma pergunta desconfortável. Nós, que temos liberdade, damos o devido valor ao que temos em nossas mãos? Enquanto em alguns lugares, Bíblias são queimadas ou confiscadas, que a nossa liberdade sirva para algo maior, que possamos lembrar, orar e dar voz aos que neste momento estão lendo no escuro, sussurrando orações e pagando o preço mais alto pela fé.